Eu perdi a linha de raciocínio. Rapaz, eu preciso... Sabe o que é isso? Eu não tomei café. Fala, meu bonde! Lumena Aleluia aqui pra trocar uma ideia com vocês em mais um vídeo desse canal que tá sendo preparado com tanto carinho, com tanto amor, com tanta baianidade. Então pega a visão, curte esse vídeo, compartilha e chama geral pra se inscrever e me acompanhar nas redes sociais, tá certo? Então, meu bonde, antes de falar de autoaceitação, é sempre importante a gente retomar alguns conceitos que são primordiais nesse processo. O primeiro deles é a autoimagem, o segundo, o autoconceito e o terceiro, a autoestima, que são experiências aí que fazem parte de todo e qualquer processo de desenvolvimento pessoal enquanto ser humano. Então, desde quando a gente é criança, desde quando a gente é adolescente, desde quando a gente se torna adulto, a gente segue um processo contínuo de aprendizado sobre a gente, sobre o que a gente gosta, sobre si. Mas isso se dá sempre em relação com o outro. Isso se dá sempre em relação com as narrativas que a gente consome, com as referências que fazem parte da nossa história de vida. Não à toa, para uma criança, por exemplo, para uma criança negra, é sempre importante que seja apresentado ali, desde a infância, referenciais positivos sobre a sua estética, sobre o seu cabelo, sobre o seu fenótipo, que vocês já sabem o que é, já sabem o que significa a palavrinha fenótipo. Sobre a sua imagem. Não à toa, é tão importante que para um adolescente seja apresentado referenciais positivos sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade de gênero, porque isso no futuro faz uma diferença significativa em relação à autoestima, em relação à autoimagem, em relação ao autoconceito dessas pessoas. Porque tudo isso vai impactar no processo de autoaceitação. Bom, pessoal, hoje eu resolvi compartilhar com vocês aqui 5 temas que foram muito importantes no meu processo de autoaceitação. Que foi desafiador? Foi desafiador. Mas que obviamente não tem uma receita de bolo, não tem uma regrinha. Eu vou compartilhar com vocês porque esse foi o meu caminho, né, que fez sentido no meu processo de ressignificar algumas coisas que em um dado momento me fizeram tão mal, que eu neguei tanto, mas que hoje, né, de maneira muito mais tranquila, mais suave na nave, eu consigo olhar no espelho e falar: Lumãe, vai com tudo, que o caminho é esse. Então o primeiro deles, obviamente, né, como uma criança negra, eu vivi uma série de processos muito dolorosos em relação ao meu cabelo, ao meu nariz, à minha pele. Porque vamos combinar, né, meu povo? O Brasil, infelizmente, por conta de toda uma estrutura racista, produz uma série de consequências negativas para a autoestima de crianças negras. Dentre eles, a negação do cabelo. Então, por muito tempo, eu neguei a estrutura do meu cabelo. Por muito tempo, eu tive vergonha do tamanho do meu nariz. Por muito tempo, eu tinha dificuldade de me reconhecer enquanto uma criança negra, inteligente, bonita. Porque vamos combinar, hein, pessoal? O tema da beleza, ele não faz parte meramente de um discurso estético, de uma perspectiva estética, né? Para uma criança se sentir bonita, se olhar no espelho, se sentir bonita, ela precisa ser estimulada a se sentir bonita. Para um adolescente se sentir inteligente, ela precisa ser estimulada a se sentir inteligente. Então, por isso que apresentar referenciais positivos desde a infância é tão importante. Um segundo tema que foi importante para mim foi o processo da minha autoaceitação em relação à minha sexualidade. Por muito tempo, eu tive uma dificuldade de reconhecer que eu gostava de meninas, por exemplo. Então eu dei toda uma volta no mundo por conta de toda uma ausência de referenciais, porque por muito tempo o debate LGBTQIA+, esteve ali recluso, esteve afastado das experiências interpessoais. Então, gente, eu só consegui sair ali, falar das minhas vivências, falar do meu afeto por meninas, depois de muito tempo. Eu tava ali em torno entre os 22, 23, 24... Eu tive que dar uma volta no mundo, fui parar na África do Sul, me apaixonar por uma princesa e aí voltar pro Brasil e falar: olha, eu acho que eu gosto de meninas. Então foi uma volta no mundo que eu dei para poder de fato assumir a minha sexualidade. Hoje, obviamente, eu entendo a importância de falar abertamente com vocês sobre esse processo para que outras meninas, talvez, que possam passar pela mesma dificuldade, né, de negar ali o seu desejo, ou de se reprimir, ou de sentir vergonha desse sentimento, para que a gente consiga mudar isso cada vez mais, porque é muito comum, gente,
Não necessariamente a gente precisa seguir uma regra, um padrão de que menina só precisa gostar de menino e que menino só precisa gostar de menina. Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de falar abertamente sobre isso, porque isso impacta diretamente na nossa saúde emocional, isso impacta diretamente na nossa autoestima e na nossa autoimagem. Porque por muito tempo, como eu consumi muitas vezes que as mulheres que pareciam comigo, elas só poderiam se relacionar com meninos, eu internalizei que aquilo era uma verdade única e exclusiva. Eu acreditei que era somente aquela possibilidade que estava reservada para a minha experiência pessoal. Então hoje a gente, cada vez mais, tendo referências, a gente consegue quebrar um pouco mais essa narrativa. Um terceiro tema foi a minha experiência territorial. Gente, eu demorei tanto para aceitar o meu sotaque quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, vocês não têm noção! Porque eu saí de Salvador, né? Vamos combinar, para quem não sabe, né? Eu sou nascida e criada em Salvador, Bahia, que é um estado no Nordeste, né? Numa experiência migratória, onde eu me mudo para o Rio de Janeiro, numa busca ali de capacitação profissional. Eu me formei em psicologia em Salvador, mas eu começo a atuar verdadeiramente, né, como psicóloga no Rio de Janeiro. Eu tinha uma vergonha, às vezes, de falar, porque eu tinha medo e receio de que as pessoas pudessem ser preconceituosas por conta do meu sotaque, né? Porque eu já era uma mulher negra, que tava ali me descobrindo bissexual, tava começando a me descobrir ali gostando de meninas. E ainda nordestina, eu falei, putz, não vou arranjar um emprego aqui. Aí eu comecei a sentir um pouco de vergonha em um dado momento da minha experiência migrante, né, no Rio de Janeiro, até eu entender a potência que é ser uma mulher nordestina. O poder que é ser uma mulher que tem coragem de sair do seu estado e ir em busca de realizar seus sonhos num outro estado. Dentro do nosso país, a gente tem uma série de experiências migratórias que a gente costuma chamar de migrante interno, que são pessoas que nascem em um estado e que porventura, e que por alguma opção, seja profissional, seja pessoal ou familiar, se sentem ali convocados a mudar de estado. E isso é uma experiência migratória. Infelizmente, às vezes, pessoas migrantes, elas sofrem preconceito, porque existe toda uma carga aí estereotipada, porque existe aí todo um estereótipo, muitas vezes voltado a pessoas que são nordestinas, a pessoas que são de outros países, que vivenciam aí processos de preconceito por conta de uma característica territorial ou não, regional ou não. O quarto, pessoal, é a experiência religiosa, que eu dei toda uma volta no mundo também, até me reconhecer como uma mulher de matriz africana, iniciada no candomblé Jejumahim, que hoje para mim é uma das maiores honras fazer parte de uma religião tão potente, tão importante, sobretudo na minha história de vida, né? No meu autocuidado espiritual. Infelizmente, no Brasil, algumas religiões elas sofrem um processo de discriminação histórica, né? Então, não à toa, eu cresci ouvindo uma série de narrativas preconceituosas sobre o candomblé, o que por muitas vezes me fez ter medo, me fez desconfiar, me fez ter um certo afastamento da potência, né, do quão positivo é uma experiência de autocuidado espiritual, sobretudo no autocuidado espiritual no candomblé. E hoje eu consigo dizer abertamente que eu sou uma mulher de candomblé, né, de Jejumahim, com muita honra. E o quinto, porém não menos importante, dentro de todo esse meu processo de autoaceitação, é vir compartilhar com você aqui a minha mais nova identidade profissional, que é a criação de conteúdo. Estou assumindo a minha relação com as redes sociais, estou quebrando todos os meus preconceitos que eu tinha, que eram vários, porque, né, meu bonde, eu já fui psicóloga, já fui roteirista, DJ de pagodão, e é essa nova experiência que é vir aqui de trazer conteúdo pra vocês, com muita sinceridade, com muito carinho, com muito cuidado, quebrando aí toda aquela insegurança que eu tinha. Porque depois de todo esse combo, hein, pessoal, eu consegui quebrar toda essa baixa autoestima, todo esse sentimento, né, que eu tinha de, ai meu Deus, será que é isso mesmo que eu gosto? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha trajetória profissional? Sempre gostei, né, dessa área de entretenimento, sempre gostei de trabalhar com produção de visual, mas tinha muitas questões ali. E finalmente eu consegui aqui resolver meus BOs e me autoaceitar como uma criadora de conteúdo. Claro, né, pessoal, não é um processo simples pra ninguém. Haja terapia,
Haja reality, brincadeira. Não precisa ir pra um reality pra assumir os seus BOs internos não, hein? Pega a visão, vamos se perceber, vamos se olhar no espelho, vamos tentar mudar alguns padrões que não nos fazem bem, né? E vamos tentar cada vez mais buscar conteúdos que façam sentido para nossa história de vida, que nos alimente positivamente, que faça a gente se empoderar cada vez mais sobre os nossos lugares, sobre os nossos desejos, os nossos propósitos de vida. Então hoje eu tô vindo aqui abrir o meu coração para vocês, falar abertamente sobre esses BOs e convidar vocês a compartilhar aqui também nos comentários como foi para você o seu processo de autoaceitação. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram nessa jornada que é tão desafiadora para algumas pessoas. Compartilha aqui com a gente que eu vou adorar ler os comentários. Meu bonde, então pega a visão. Se você tem um desejo aí dentro, uma vontade, um sonho, se jogue, bote a cara no sol, porque é sobre isso, hein? Todo e qualquer ser humano vai errar, vai acertar, vai cair, vai se levantar, faz parte. Bota ali no combo do aprendizado. A gente tá aqui pra se permitir. Faça como Lumãe. Compartilhe aqui quais foram os BOs que vocês enfrentaram nesse processo de autoaceitação, porque eu vou adorar ler os comentários, tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe, chama geral pra conhecer esse canal e até a próxima. Um cheiro!